Olá, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Então, vários canais falando de Ratanabá, né? Alguns que estudam, se aprofundam e fazem uma pesquisa mais séria e trazem a informação mais precisa, e outros que são os repetidores, os papagaios de ombro, aqueles, né, que ouvem as historinhas dos outros, não se aprofundam realmente no caso e saem falando qualquer coisa. E infelizmente esse canal aqui, que é um canal com quase 43 milhões de inscritos, né, é um desses que não se aprofundou realmente na história. E eu gosto desse canal, eu já tinha acompanhado bastante coisa deles, e não vou cometer a estupidez que alguns cometem por aí de desabonar todo o trabalho que eles fizeram por causa desse vídeo infeliz deles, né? Então eu acho mais inteligente vir aqui e rebater algumas questões que eles mostraram ali para deixar claro para as pessoas que não tem fundamento muito do que eles estão falando aqui, né? Tá, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira coisa que eles falam, querem ver? Seria a antiga capital do mundo, que teria existido há 450 milhões de anos. 450 milhões de anos atrás, mano, só tinha bicho aqui na Terra. Como é que os bichos construíram uma cidade debaixo da Terra, mano? Tá, primeira inconsistência deles ali, né, que prova que eles não pesquisaram a fundo. Não foram bichos, foram a civilização dos Murios. E quando tu fala em 450 milhões de anos e o pessoal bate muito a tecla, eu quero dizer uma coisa assim, ó. Os Murios, aliás, muitos estão dizendo, mas o ser humano veio em tal época, não sei o que, veio depois dos dinossauros, os dinossauros são 65 milhões de anos atrás, então como é que pode ser? Vem toda essa balela junto. Gente, se os Murios não são humanos e eles são extraterrestres, vieram de fora, é uma civilização alienígena como o próprio Elon Musk colocou, né, lá no vídeo dele. E agora vamos fazer um leve raciocínio aqui, ó. Várias autoridades ao redor do mundo, inclusive os Estados Unidos, né, já falaram sim da existência de civilizações de fora da Terra. A princípio não se sabe nada, né, pelo menos é o que eles dizem, que oficialmente quem estuda ufologia e coisa e tal sabe de tudo isso, mas vamos colocar as coisas num padrão de conhecimento geral. Então não é de conhecimento geral, não é uma coisa admitida pela ciência de forma generalizada ainda essa questão da existência de OVNIs, embora, né, grandes, que nem o Pentágono já revelou a existência, assim. Então vamos fazer um pequeno raciocínio, pessoal, para nós entender essa questão dos 450 milhões de anos e ver como é uma babaquice a gente ficar refutando sem ter prova, sem saber nada. Porque assim, ó, primeiro, a partir do momento que grandes entidades como CIA, como o Pentágono, admitem a existência de vida fora da Terra, admitem a existência e mostraram, aliás, né, o famoso tic-tac que foi mostrado até nas televisões abertas, aí na mídia mainstream, tudo. Então, a partir do momento que eles dizem sim, existe vida fora da Terra, mas eles não falam nada sobre essa vida, a gente sabe há quanto tempo esses caras existem? Pode ser que seja bilhões de anos. Enquanto nós não tivermos uma posição sobre isso, a gente não sabe. Então, como é que a gente vai poder afirmar que eles não tiveram aqui essa civilização dos Murios, que são não humanos, né? Eles são pré-humanos, pré-humanidade. Então, gente, não tem como refutar esse negócio dos 450 milhões de anos, né? Porque se não se sabe nada, primeiro, admite-se que existe vida fora da Terra, ok. Depois falam que a gente não sabe nada sobre os caras. Se a gente não sabe nada sobre os caras, como é que nós vamos determinar quanto tempo eles existem? Então, se eles existem há bilhões de anos, o que impediria deles terem chegado aqui há 450 milhões de anos? Entendeu como um raciocínio lógico e um pouco mais profundo torna essa questão dos 450 milhões de anos... Aliás, por que eu estou falando nisso? Por causa que é a principal tecla que eles estão batendo. Não pode, 450 milhões de anos, não pode, porque há 65 milhões de anos os dinossauros foram extintos. Então, baseado nisso que eu acabei de colocar para vocês, qualquer um que pensa que usa os dois neurônios, né, chega à conclusão de que está em aberto. Então, pode sim ser 450 milhões de anos. E outra coisa, quantas coisas, até alguns séculos atrás, acreditava-se que a humanidade tinha 6 mil anos.
Né? Agora já estão falando em 150, 200 mil anos, então a gente já teve um progresso. De 6 para 200 já foi um progresso. Agora provavelmente a gente vai pular, né, para um salto muito maior, ou seja, esses números, conforme os estudos vão avançando e a nossa tecnologia que nos permite comprovar, tipo datação por carbono, etc, etc, vão nos aproximando da realidade. Aí nós vamos descartando conceitos que se provam que estavam enganados, e nós vamos tendo conceitos novos. Então, não dá para usar a questão 450 milhões de anos para refutar e dizer que tudo isso aqui é um fake news, é uma estupidez, como eu acabei de mostrar para vocês. Baseado no raciocínio lógico, não é uma comprovação. Vamos adiante aqui. Beleza, vamos continuar. De acordo com essa teoria, essa cidade era um lar de um império riquíssimo, fundada pela civilização chamada Muriel. E essa supostamente seria a primeira civilização aqui da Terra, que teria habitado o nosso planeta há cerca de 600 milhões de anos. Ou seja, 600 milhões de anos, segundo essa teoria, existiam os Muriels, Certo? e eles eram muito desenvolvidos, construíram essa cidade que interligava todo o planeta, lá debaixo da Terra, tipo umas topeiras, ele ia falar agora. Então tu vê como o raciocínio realmente é raso deles, como a análise é muito rasa, né? Se nós estamos falando de uma civilização alienígena que chegou até nós de alguma forma e como está registrado naqueles artefatos que o pessoal do Daquila já conseguiu encontrar, os registros dizem que eles tinham um sistema de veículos sem rodas, ou seja, voavam, e eles usavam um tipo de combustível que não era baseado em combustível fóssil. Então, eles estavam sim muito à frente da nossa tecnologia. Por isso que eles conseguiram construir tudo aquilo como eles construíram. Então, vocês observam como a gente estuda realmente de fato, a gente consegue desmontar essas... ainda que a gente fique no campo das hipóteses, só o raciocínio lógico já destrói, porque eles ficam baseados no que a ciência admite atualmente. E eu não quero nem entrar no mérito da questão da ciência vendida, né, dos cientistas que quando fazem grandes descobertas não podem mencionar, não podem divulgar essas descobertas, principalmente quando elas são divergentes dos planos dos escravizadores. Vocês querem um exemplo disso? Quanto tempo já que o pessoal inventou carro a água? Stanley Meyer, Paul Pantone, né, a fusão nuclear, porque nós temos fusão e fissão nuclear, né? E daí os caras descobrem uma maneira limpa de usar o plutônio, foram lá e mataram o cara, a energia nuclear. Né? O carro a água, já tivemos 2, 3 brasileiros. O último que eu mostrei aqui é o caso do... esqueci o nome dele lá agora. Mas eu fiz o vídeo aqui no canal, né? O rapaz lá do norte, lá que ele pegou e fez uma moto a água, né? Uma moto a água e botou o repórter na garupa e andou, e tirou o tanque da moto para provar que era água. Ou seja, e aí esses caras somem. Então é óbvio que tem alguém que não quer que essas tecnologias libertadoras venham à tona. Então olha como a gente vai desmontando esse raciocínio raso desse povo. E aí olha o nome desse canal. Você sabia? Então assim, eu sabia, mas quem não sabe são eles, né? Mas vamos adiante. Vamos ver outras absurdices que eles falaram aqui. topeira, sabe? Tá. E o que aconteceu com esses caras? Sumiu. Foi por baixo da terra. E além de construir essa cidade incrível, eles também teriam construído o caminho de Peabiru. Que é uma antiga rota transcontinental muito utilizada pelos índios brasileiros e também pelos povos andinos primitivos. Então, teoricamente, essa rota vai de São Vicente, no litoral paulista, até Cusco, no Peru. Essa é uma rota só. Teoricamente não, porque teoria é uma coisa, isso do caminho Peabiru é absolutamente concretado, isso é facto, não tem teoria nenhuma aqui. Existem várias outras ramificações. Sem contar também, é claro, nos túneis subterrâneos. Túneis esses, galera, que se estendiam em toda a América do Sul e acabava ligando também com outras partes do mundo. Mano, pensa aí, um túnel que sai debaixo da Amazônia, liga toda a América do Sul, os Estados Unidos, a Rússia, Vai pra Europa. a Índia. Meu Deus. Os caras ficou 100 milhões de anos escavando, né? E outra também, cadê o raio-x? Cadê a planta? Os caras ficaram 100 milhões de anos escavando, né? Ou seja, mais uma prova de que eles não estudaram. Se os caras tinham tecnologias inimagináveis do nosso ponto de vista, do nível da nossa tecnologia que nós temos agora, o que eles estão imaginando? Que eles foram lá com pai e picareta cavar esses túnel? Pelo amor de Deus, né, gente? Ele falou túneis subterrâneos. Vocês conhecem algum túnel aéreo? Me mostrem que eu tô curioso.
Como é que a gente nunca viu esse túnel, mano? A gente invadia lá agora e desceria e... né? Bom, galera, uma história... Como é que a gente nunca viu esse túnel? Será porque eles são subterrâneos e estão escondidos? Mas vamos adiante que eu tenho mais umas absurdices aqui pra mim comentar com vocês. legal, interessante, mas faltam muitas provas, né? Principalmente porque estamos falando de uma cidade... Faltam muitas provas, eles dizem, né? Então, assim, o pessoal do Dáquila mostrando tudo que já foi encontrado, que já são mais do que indícios. E mais do que mostrando, eles estão convidando abertamente, eles estão dizendo, gente, venham conosco, estamos de portas abertas, nós damos apoio para que vocês venham caminhar conjunto, vamos fazer essas descobertas de mãos dadas. O que eles querem dizer com isso? Eles querem que todo o povo brasileiro, ou até de fora, quem quiser vir, por causa que isso é uma coisa que vai beneficiar a humanidade. Então, gente, vocês entendem que alguém que está mentindo e que alguém que está acobertando um segredo não fica convidando as pessoas para ir lá e correrem o risco de constatarem com seus próprios olhos se for uma farsa? Então tudo é absolutamente verdadeiro. Por isso o convite a quem quiser ir lá participar das expedições. Só que claro, né? Enquanto eles estão lá suando a camiseta, caminhando quilômetros e quilômetros com mochila nas costas, picada de mosquito, correndo o risco de contrair malária e coisa e tal, investindo milhões, não é casa de 1 milhão, porque são mais de 30 equipes pelo mundo inteiro ligadas ao Dáquila fazendo essa pesquisa. Então, se for somar o recurso e a logística de tudo isso aí, vai na casa de mais de 10 milhões, pelo que o Urandir estava falando na live de ontem, né? Então, gente, agora, pra gente que fica aqui no ar-condicionado, né, ou aqui no sul, no caso, né, com uma lareirinha acesinha dentro de casa, com essa friaca que tá fazendo aqui, no conforto da nossa casa, pegar e ficar acusando e falando mal e dizendo que é mentira, é muito fácil, né? Já ir lá, suar a camiseta, se expor, correr risco de pegar malária, né? Aí é um pouco mais difícil, né? Mas aí o que a gente faz? Joga pedra, joga pedra e joga pedra. Vamos adiante. Muito grande, que foi feita milhões de anos, né, numa época muito antiga, que teria um túnel subterrâneo gigantesco que ligaria o mundo inteiro. Cara, uma coisa desse tamanho seria fácil de encontrar, seria fácil de comprovar. Onde estão as provas? Aí eles dizem que seria fácil de encontrar, fácil de comprovar. Aí realmente outras pessoas já encontraram. Agora pergunta o que aconteceu com elas. Então, com essas pessoas que descobriram isso aí. Então, por que antes de vir falar e jogar pedra e ridicularizar como eles estão fazendo, eles não pesquisam a história do Karl Brugger, que quando descobriu a Cacor e quando ele ia falar sobre o negócio, o que aconteceu com ele? Foi assassinado no Rio de Janeiro. Tomou bala na praia de Copacabana, lá ele tava, né? E não foi assalto, não foi briga, não foi, ou seja, eliminaram o cara. E aí os caras vêm dizer, mano, mas já teriam descoberto, por que não... Tá aí, gente, né? Alguém muito poderoso simplesmente não quer que essas descobertas venham à tona. É isso, simplesmente isso. Que comprovam toda essa história. E outra, quem foi que descobriu essa cidade? Qual foi o historiador? De onde surgiu toda essa história sobre Ratanabá? Como tudo começou. Bom, galera, a verdade é que toda essa história, seja lá qual for ela de Ratanabá, essa história toda começou a ser divulgada por um instituto chamado Dáquila. No dia 1º de julho, eles publicaram uma matéria no próprio site deles, dizendo que eles haviam sobrevoado a floresta amazônica para mapear as áreas onde ficaria Ratanabá. E é um festival de falta de informação. Quando eles dizem tudo começou e deram essa data recente, é mais uma prova que eles realmente não se aprofundaram. Então tu vê assim, ó, gente que quer fazer um trabalho de repórter, quer dar notícia, mas não sabe nada, passa um fiasco, aí vem um Luciano da vida que nem eu aqui e desmonta com moleza isso aí, né? Queridos, agora estou me referindo a esses dois meninos aqui do Você Sabia. Essas pesquisas começaram há 30 anos atrás, 1992. Se vocês ainda forem capazes de fazer conta de cabeça, né, vocês façam as contas e chegarão aos 30 anos. Se não, vocês peguem a calculadora no celular, que provavelmente é a tecnologia que vocês estão mais acostumados a fazer, né? Porque quando se depende muito de tecnologia, parece que o raciocínio, a massa cinzenta, vai ficando atrofiada e as pessoas não têm mais capacidade de raciocinar. Será que é esse o caso de vocês? Então, gente, 30 anos atrás que eles estão fazendo essa pesquisa, não começou a semana passada, viu? Que eles já sabiam da existência dela, né? Então vamos lá em busca dessa cidade perdida. Para isso, então, eles usaram duas aeronaves, a Cessna K2 e a Cessna 210L Centurion. E a bordo desses dois aviões estava o CEO
o engraçado é que as informações que não mudam nada, se fosse avião A, B ou C, o que isso muda no âmago da questão? Aí eles vão lá e trazem a informação, e aí aqueles que são bem desatentos assim, nossa, como eles fizeram uma reportagem bem esmiuçada, né? Ou seja, os detalhes que não têm relevância nenhuma, aí eles vão lá e esmiuçam. As coisas que realmente fariam a diferença, aí eles não se aprofundam. Aí são os repórteres de hoje, né? Tudo bem, vamos adiante. Ou da Dáquila e uma pesquisadora, beleza? A Cessna K2 estava equipada com uma tecnologia chamada LIDAR. Uma tecnologia de detecção e alcance de luz, que consegue assim facilmente entrar na vegetação sem ter que desmatar a floresta. E aí que essa tecnologia acaba criando mapas detalhados de toda a superfície que é analisada. E o outro avião, galera, seguiu o mesmo percurso do primeiro, mas estava ali apenas para capturar fotos e vídeos, bem detalhadas. E aí nas imagens registradas, perceberam que tinha uma parte da floresta que estava cheia de linhas retas muito bem desenhadas. E aí que no final de tudo, a empresa Dáquila afirmou que isso provavelmente é a cidade perdida de Ratanabá, seus túneis e tudo mais. Nessa matéria, então, eles revelaram ter encontrado essa suposta cidade perdida, e além disso, eles ainda contaram a história de Ratanabá. Como é que fizeram saber a história? Você sobrevoou o bagulho? E aí você já descobriu a história, né? Tinha ali um manual de instrução. Só que, galera... Vocês viram, né, como cara, a cada 30 segundos, a cada 1 minuto do vídeo deles, eles comprovam que eles não se aprofundaram, né? Eles sobrevoaram ali e pá, descobriram Ratanabá. E os 30 anos de pesquisa, aí eu vou mostrar para vocês aqui a imagem do Urandir e vocês olhem, eu até já mostrei a foto do antes e do depois. Olha a foto, olha o rosto do Urandir quando ele está dentro do túnel fazendo a pesquisa, quando ele filmou dentro do túnel. Isso parece que foi a segunda expedição dele e já foi em 98. Eles descobriram em 92. Em 98 eles conseguiram a autorização para descer no Forte Príncipe da Beira, onde eles fizeram essas imagens, né? Então nós estamos falando de 30 anos atrás e os caras vêm com essa palhaçada, né, dizendo, sobrevoaram e puf, descobriram. Então vocês veem que querer dar uma de repórter, querer noticiar as coisas, né, com um título de você sabia, mas eles não sabem nada? Por favor, né, pessoal? Depois que eles então fizeram essa publicação, contaram a história de Ratanabá e levantaram esse assunto, né, para a população, dizendo que havia de fato uma cidade ali na Amazônia, alguns cientistas, pesquisadores, historiadores, galera que trabalha sério mesmo com fatos, tiveram que... Galera que trabalha sério mesmo com fatos. E o que eles estão apresentando, então, não conta, né? A ameaça de prisão do IFAM que eles tiveram, os artefatos que foram trazidos e que foram sumidos do IFAM, isso não é mencionado em nenhum momento, né? Mas você sabia? Aí eles sabem, né? Eles sabem e estão falando. E o que me decepciona nisso tudo, pessoal? Que é um canal com 42 milhões de inscritos. Esse vídeo, quando eu vi, ele já tinha mais de 1 milhão de visualização. Então, o que tu vê? Enquanto aqui no meu canal, né, a gente pena para ganhar 1000 visualizações no react desse vídeo aí. Então, enquanto eles, né, vão divulgando inverdades a passo de elefante, a gente vem atrás rebatendo isso a passo de formiguinha, né? Parece uma luta bastante injusta. Por isso que eu conto com vocês que estão aqui acompanhando, né? E a gente agora, nesse momento, cada um de nós, a gente tem que somar, porque essa briga é muito injusta. E se continuar desse jeito, pessoal, pelo amor de Deus, né, vai demorar muito pra gente ter os benefícios de todas aquelas coisas boas que estão lá em Ratanabá. Mas vamos adiante aqui. Se pronunciar na internet dizendo que a história não é bem assim. Pra galera ficar esperta com essas histórias da internet. Isso porque, segundo a ciência, é bem inviável a existência de um local assim, com essas características que foram contadas nessa história. É bem inviável a existência de um lugar assim. E mostram as imagens que existe um lugar assim. Então, é um festival de incongruência, cara, mas vamos adiante. Então, afinal, ai meu Deus, a pergunta que não quer calar. A cidade de Ratanabá é real ou é falso? É verdadeiro ou falso? Realmente existe uma cidade perdida na Amazônia? Por que a gente não soube até hoje? Por que só agora que eles estão falando disso? Bom, aí a pergunta é, por que assassinaram o Karl Brugger e tantos outros, e o comandante Fawcett, Coronel Fawcett parece que é, né? Ou seja, provas e mais provas que eles aqui, que esses dois não sabem nada do que estão falando. De novo, e o nome do canal deles é o quê?
Você sabia? Então é isso, pessoal. A gente vê todos esses caras que dizem que não é verdade, que não é verdade. Não é que não é verdade, é que eles não sabem. Se dizem cientistas, né? Cientistas o quê? Cientistas desses ligados ao sistema, que são pagos para mentir, que são pagos para esconder as coisas da humanidade? Galera, a verdade é que não tem verdade nessa história. Pelo menos a cidade não é verdadeira. Isso porque, logo de início, temos alguns equívocos na história. Isso porque, segundo a publicação, onde dizia que a cidade tinha lá 450 milhões de anos, sei lá, né? Isso seria muito improvável, né, galera? Já que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. E o ser humano só foi aparecer muito depois disso, bem mais recente. Aí, ó, é o que eu tô falando. Quem é que disse que os Murios eram humanos? E só para repetir aquilo que eu coloquei no início do vídeo, né? Se não são humanos, são extraterrestres e nós não sabemos nada sobre os extraterrestres, como é que tu vai afirmar que eles não podem existir há bilhões de anos? O que deixaria muito tranquila a hipótese deles ter chegado aqui a 450 milhões de anos, né? Olha aí, ó. Quando tu tem a tua mente limitada, né? Quando tu se torna um papagaio repetidor do que tem por aí, tu não vai por conta própria buscar as informações, é isso que dá, né? Então é gente mal informada querendo informar os outros. Mas vamos adiante. Ou seja, não faz sentido, há 600 milhões de anos existia uma civilização mega inteligente que construiu uma cidade tão gigante quanto essa. Uma civilização mega inteligente, né? Impossível uma civilização mega inteligente. Se eles vieram de fora e nós não sabemos nada sobre eles, o que impede eles deles serem mega inteligentes? Na época nem existia ser humano, galera. Segundo o Worldometer, que é um site de contagens e estatísticas em tempo real, os humanos têm cerca de 300 mil anos. 300 mil, não é nem 1 milhão. Então, só levando essa informação em consideração, não faz sentido. Levando essa informação, não faz sentido. Então eles falaram em o ser humano 300 mil anos que a ciência admite, né? E nós temos que lembrar que até pouco tempo atrás, considerando a idade da Terra, do planeta, né? Até muito pouco tempo atrás acreditava-se que a humanidade tinha 6 mil anos. Então de 6 mil já pulou para 300, né? O que fez as pessoas mudarem dessa ideia de 6 mil para 300? Conhecimento, pesquisa, evolução tecnológica que começou a permitir análises, datação, né? Ou seja, vocês estão percebendo a quantidade de idiotices que esses dois estão falando? Há 600 milhões de anos ter existido uma civilização chamada Muriel, lá na Amazônia, que nessa época tinha só bicho aqui na Terra. Sem contar também que a Terra foi mudando com os anos, a geografia era diferente. Tanto é que nessa época citada na história, há 600 milhões de anos, os continentes ainda eram uma massa única de terra, chamada Panótia. Panótia? Não era Pangeia? Tô meio confuso. E começaram a se separar. Pra vocês terem uma noção, nessa época a vida estava se desenvolvendo no mar. E a vida multicelular ainda estava começando a surgir. Estava ali nos primeiros passos ainda. Então é totalmente improvável que naquela época existia uma cidade super rica e futurista. Construída por uma população que nem existia também, numa época que nem existia gente. Sem contar também que todas essas informações publicadas sobre Ratanabá não possuem nenhum registro ou pesquisa ou algo científico, né? Nenhum registro. 30 anos atrás de história, né? Tudo que o Urandir mostrou ali, as coisas que o pessoal do IFAM sumiu, ou seja, de novo, gente que não sabe nada querendo ensinar os outros. Mas vamos adiante. Provar toda a história. E muito menos vínculos com instituições de pesquisa. Além disso, Essa é a parte mais interessante, né? Muitas pessoas estão usando que o Dáquila não tem nenhum vínculo com instituições de pesquisa. Para quem conhece o sistema e sabe como o sistema funciona na questão de suprimir informações, esse é um dos pontos que mais dão credibilidade ao Dáquila. É justamente o fato deles não ter o rabo preso com ninguém. Eles não têm patrocínio de nenhuma entidade governamental. Eles não estão ligados a nenhuma universidade dessas do sistema prussiano de educação, sob o comando das 13 famílias como os Rockefellers. Ou seja, né? Gente que não sabe nada tentando ensinar os outros e botando um ar de olha como nós somos os que sabem tudo. Mas vamos adiante. Os cabeças do Instituto já ficou famoso por contar uma outra história lá em 2010. Lembra do ET Bilu, galera? Busquem conhecimento, que apareceu lá no mato e tal, um bicho. Se eles fizessem realmente o que o ET Bilu aconselhou de buscar conhecimento, eles não estariam falando tanta abobrinha nesse vídeo. Né? Parecendo um fantoche. Pra quem não lembra, solta um pedacinho aí na tela. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquei conhecimento. Pois é, galera, lá em 2010, um dos criadores dessa empresa disse
Por que eles mostram só essa parte do ET Bilu, né? Por que eles não mostram o vídeo que eu fiz mostrando tudo aquilo que não foi ao ar na Band? O Danilo Gentili falando, olha meu Deus, tá flutuando na minha frente, olha meu Deus, ele se desloca daqui pra cá na minha frente, parará, olha, ele se desmaterializou na minha frente, vocês viram, todo embasbacado. Isso eles não mostram, né? Reportagem tendenciosa? Que tinha contato com o ET Bilu, com o extraterrestre, e que tinha até conseguido uma entrevista pra TV, hein? Olha só. E é por isso então que algumas histórias... Tinha conseguido até uma entrevista pra TV? Não. Essa entrevista foi ao ar, não só... E isso, mais uma grande prova, e essa é a mais fácil das pessoas entenderem, porque nos vídeos que nós fizemos aqui, nós mostramos Bandeirantes, nós mostramos TV Globo, nós mostramos Record, foi Luciana Gimenez, foi a equipe do CQC, foi... né? Ou seja... É um festival de desinformação esse vídeo. E como é que é o nome do canal deles? Você sabia? Deveria ser, você sabia que nós não sabemos de nada? Divulgadas dessa empresa não tem tanta credibilidade. Sem contar que quando você afirma alguma coisa, ainda mais nessa magnitude, você tem que apresentar provas. Provas se existe, provas de como você chegou nessa conclusão, né? Tipo, como você descobriu essa cidade? Estava na... Vocês viram? Né? Eles falam. Tem toda a história de como começou, como eles chegaram lá, inclusive, né? Fica aqui para as pessoas raciocinarem. Justamente o fato deles ridicularizar o ET Bilu, né? Como que de tanta gente que procurou justamente eles conseguiram... Olha o tamanho da Amazônia. Olha o tamanho que é a Amazônia. Então, como que perante um monte de gente que tentou encontrar esse Ratanabá, por que só eles encontraram, né? Como é que eles chegaram a essa Amazônia? Alguém que sabia onde ela estava contou para eles. Aí o que eles fazem? Ridicularizam a fonte. E outra, quando eles não conseguem comprovar ou desmascarar nada com fato e com provas, é só falácia, vocês estão vendo aqui, ó, é só falácia. Aí eles partem para uma coisa que eu aprendi ontem, gente, é recente, que é o tal do ad hominem, né? Eu descobri que esse ad hominem é quando tu não consegue refutar a mensagem, tu ataca o mensageiro. Bora lá. Pegando na Deep Web, achou lá? Achou Um link? É. Ou você estava escavando, encontrou algum pedaço Papel, da cidade, tirou um raio-x, cadê? O engraçado é que eles mostraram algumas imagens do Forte Príncipe da Beira, mostraram nesse vídeo algumas imagens lá do subterrâneo e depois ficam perguntando, onde é que tá? Ou seja, tu esfrega as coisas nas caras das pessoas e as pessoas dizem, vocês não estão mostrando nada. Aí fica difícil, né? Cadê as provas, mano? E também, galera, tem uma coisa. A instituição que divulgou a teoria da suposta cidade perdida De Ratanabá. não é uma instituição de pesquisa oficial. E é por isso então, galera, que se você aí tava acreditando em Ratanabá, pegue suas coisas e vá buscar ela lá no Amazonas. Porque segundo todas... Boa! Era exatamente o que esses dois deveriam fazer, né? Era exatamente o que eles deveriam fazer. Agora eu só quero ver. Eu sugeri hoje de manhã, né? Eu sugeri pro Urandir que ele convidasse esses dois para ir lá. Para eles lá constatarem, para eles irem juntos. Porque assim, ó, um canal com 42 milhões de views falando contra é uma luta injusta, né? Então, se eles forem e constatarem com seus próprios olhos, forem de bom caráter, estiverem do lado do bem, a única coisa que resta para eles, quando eles constatarem com seus próprios olhos, é dar o testemunho, dizendo, gente, é verdade, estivemos lá, tem coisas ali que tem que ser averiguadas. Agora, caso eles corram, né, aí eles vão parecer os arregões perante ao seu público, e aí o que vai acontecer? O tiro sai pela culatra, aí são 42 milhões de inscritos que vão dizer... Ué, se eles foram convidados para ir lá, é a grande oportunidade que eles têm de eles dizer, olha, fomos lá e o pessoal são tudo uns charlatão, uns mentirosos, nós fomos lá e constatamos que não existe nada. Ou seja, tá aí, fica o convitinho aberto para eles, né? As pesquisas, cientistas e pessoas que entendem do assunto, essa história não passa de mais uma lenda aqui na internet. Mais uma cidade perdida, né? Só vai deixar de ser uma lenda mesmo quando comprovarem tudo isso. Leva a gente lá para conhecer. Fazer um tour. Ué. Ótima ideia! Ótima! Então agora, eles disseram, leva nós lá para conhecer. Então agora, eles se comprometeram, pessoal. Então vamos estabelecer o convite a eles, vou reforçar para o Urandir esse convite a eles, e eu quero só ver
Depois, se eles não forem, qual será a desculpa que eles vão dar? Aí, ou vai ficar evidente que eles estão com puta medo de morder a língua e passar vergonha perante toda essa babaquice que eles afirmaram nesse vídeo, ou vai ficar evidente que eles são vendidos para o sistema e simplesmente não podem ir lá, porque daí vão perder patrocínio, né? Aí tem alguma coisa por trás. Ou seja, agora eles acabaram de deixar na reta. É um carro e cruza o mundo inteiro pelos De túneis. baixo? Poxa! Vamos pra China. É o cara. Vocês vê a quantidade de babaquice que é falada, né? Nós estamos falando de uma cidade de milhões de anos e de um planeta que passou por vários cataclismas, passou por um dilúvio. Então eles acham que dá para ir de carro, como vamos de carro pelos túneis. Mais uma prova de que eles não pesquisaram porra nenhuma. Então eu queria ver eles conseguir passar um carro por uma abertura de 76 centímetros por 76 centímetros, um quadradinho, não dá 1 metro quadrado, é extremamente apertado, né? Então passa um carro nesse túnel. Segundo, desce com um carro naquele buraco ali que tem 9 metros de altura para chegar lá embaixo. E terceiro, os túneis, quando houve dilúvio e esses cataclismas que mexeram com o nosso planeta, muitos deles estão soterrados, muitos deles estão cheios de lama, o velho mud float que eles nos ensinam, né? Mas é claro que o pessoal do Você Sabia não sabe dos mud float. Claro que eles não sabem que em função justamente desse tempo todo que tem esses túneis lá embaixo, eles foram afetados, foram cheios d'água, de lama. As próprias imagens que eles não fizeram questão de mostrar aqui, lá, né, do Durandir e equipe Dáquila, junto com os militares, outra coisa que eles não falam, que os militares estavam envolvidos lá no caso do Forte Príncipe da Beira, e tem as imagens dos caras com água pela cintura. Então, primeiro, faz um carro passar num buraquinho de 76 centímetros por 76 centímetros, um quadradinho de 76 por 76, ok? Depois faz esse carro conseguir chegar lá embaixo 9 metros de altura. E depois faz esse carro andar debaixo d'água. 1 metro de água. Então olha a quantidade, o festival de babaquice que esses dois estão falando. E de novo, o nome do canal é Você Sabia? É o Elon Musk, mano, do passado. Então, galera, mesmo que várias notícias estejam circulando sobre a Amazônia por aí na internet, essa de Ratanabá não tem nada pra considerar, beleza? Viu? Aí os sabichões, olha as carinhas deles aí, ó. Aí os sabichões bateram o martelo. Diante de todo o profundo conhecimento e da grande pesquisa que eles fizeram sobre o assunto. É isso aí, pessoal. Então agora vocês veem que a quantidade de pessoas que estão falando mal de Ratanabá é exatamente nessa vibe desses dois. É gente que não estudou, que não sabe nada, e eles se entregam a todo momento. Ou seja, em 10 minutos de vídeo que eles têm aqui, é um festival de absurdice e de mentiras, de coisas que eles não constataram e que estão aí já para quem quiser ver. Só o que já foi apresentado, e olha que o pessoal do Dáquila insiste em dizer, gente, isso não é nem 1% do que nós encontramos e do que nós temos para mostrar para vocês. Isso não tem nem 1%. E aí esses dois aqui não se detêm, né, nem nesse 1% que já foi mostrado e dizem que não existe nada. E aí fazem essas carinhas aí deles aí, ó. É uma coisa de louco. Fiz até uma rima aqui pra vocês, bem ruim, mas é isso. Vocês viram aí que não tem nada que comprove essa história. E se tiver? Realmente? Será que as pessoas viram que não tem nada que comprove essa história? A gente volta aqui e faz mais vídeo pra vocês. Exatamente. Mas se não tiver, Também. aí Ratanabá fica para lá, né? Pra- Aí é uma contradição, né? É uma contradição. Aí eles dizem, se tiver alguma coisa, a gente volta e faz mais vídeo. Vocês não acabaram de dizer que não tinha nada? Então, eles mesmos se contradizem no mesmo minuto de vídeo. Dentro de 1 minuto, os caras se contradizem. Dá pra dar crédito pra esses cidadãos? Da mesma forma como a gente pede para vocês não acreditar em quem fala a verdade sobre Ratanabá, ou seja, pesquisem. Não acreditem no Urandir, no Rafael Ingria, em mim. Não acreditem em mim. Pesquisem. Vão atrás de informação por suas próprias pernas. Não façam como esses dois aí. Não se tornem repetidores. Entendeu? Para depois não passar esse fiasco que eles estão passando aí. Não passar essa vergonha que eles estão passando aí.
e ainda vão ter que voltar, aí claro, para eles vai ser fácil, né? Não tem nenhum compromisso, nada. Aí quando comprovarem, quando vier as imagens do lidar, aí eles vão dizer, ah, meu, não é que eles estavam certos, vão fazer mais uma piadinha e vai passar batido tudo isso, né? Infelizmente essa falta de profundidade de caráter, né, é uma coisa muito rasa mesmo nas pessoas, né? Mas tudo bem, não quero julgá-los como má pessoas, né? Estão sendo dois moleque aí, estão agindo como dois moleque. Mas tudo bem, né? Sem querer ofender ninguém aí, mas só para deixar bem claro para vocês aí como é que funcionam as coisas. Então, não acreditem, pessoal, nem em quem fala mal e nem em quem fala bem. Simplesmente juntem o máximo de informações que vocês puderem, diferente do que esses dois fizeram, antes de sair falando, ok? Aí vocês não vão correr risco de passar essa vergonha que esses dois estão passando. Valeu, pessoal!